E aí, galerinha, tudo beleza? Aqui é o João do canal Nerd Ruivo e como eu prometi pra vocês, demorei pra assistir o filme, mas eu consegui assistir o filme Transformers One. E eu tô com um amigo meu aqui, o Daniel, do canal Macris Transformers, pra gente falar do que a gente achou com spoilers, né? Que nem a gente já comentou no grupo pessoal meu, muita gente, muitos fãs de Transformers gostou, mas infelizmente a bilheteria não foi muito boa por conta do envio, né, cara? Por conta do jeito que o filme foi vendido. Foi muito picotado, então eu acho que foi por isso. Mas hoje, Daniel, hoje a gente vai deixar nossa opinião para saber se realmente vale a pena assistir. Então, Daniel, apresente-se aí. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Matriz Transformers, mais uma vez no canal aqui do Nerd Ruivo, e hoje vamos falar de Transformers One com spoilers, né, galera? O filme que tá sofrendo na bilheteria, infelizmente, mas pelo menos é bom, isso é importante. É, e infelizmente tem essa notícia, gente. Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, antes da gente iniciar, já deixa aquele like garantido para fortalecer o canal. Afinal, dá muito trabalho para produzir e eu preciso do apoio de vocês. Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Acho que já virou até. Eu acho que virou até o clássico aqui no canal, né? É Sempre que eu marca do falo. canal já. Sabe quanto a gente se sacrifica para a gente fazer as coisas, né? É, pois é. Bom, então vamos fazer o seguinte, né, Daniel? Vamos puxar a vinheta para a gente falar um pouco sobre esse assunto, né? Sobre Transformers One. Bora Então, lá. bora lá. Deixa eu ver que eu esqueci aqui. Aí. Perdeu a vinheta. Pô, então, meu amigo Daniel, a gente assistiu Transformers One. E primeiro, o que a Sim. gente quer que falar sobre ele? Gostamos ou não gostamos? Como é que você primeiro? O que você achou do filme em si? Bom, vamos lá. Galera, eu gostei demais, né? Eu sou muito fã de G1, então é muito complicado. Esse filme ele trouxe muitas referências de várias séries, né? Trouxe de G1, trouxe de Transformers Prime, trouxe coisa dos filmes. Cara, foi assim, é um show visual pra gente que é fã, é muita coisa que foi, principalmente Cybertron no geral, né? Trouxe toda uma perspectiva nova do planeta, coisa que a gente nunca tinha visto. Nossa, o planeta funcionando, cara, toda a parte visual eu gostei demais e tal. Então, foi um filme que me agradou muito, tanto na parte da história, que traz uma lore que só a gente que é um fã mais antigo que conhece, a galera que realmente gosta, que vai atrás das animações, dos quadrinhos, que conhecia, então eles trouxeram toda uma lore muito bacana nesse filme, e eu gostei bastante, tanto da história, dos personagens e tal, no geral, é um filme que me agradou bastante, né, apesar que eu sou meio puxa-saco de Transformers, né, mas mesmo assim, eu gostei demais, cara. Verdade. E já que você falou das referências, vamos falar um pouquinho de algumas referências que a gente encontrou, né? Que nem, por exemplo, no caso do personagem Bumblebee, né? Que primeiro o nome é BC-27, que é o mesmo nome que o filme Bumblebee, né? A Isso, transformação dele é a mesma sim, transformação do sim, Bumblebee dos filmes. O estilo é da um animação é um estilo Prime, né? Isso, é um estilo mais puxado. Até teve algumas artes conceituais que eu vou dizer que, assim, até a gente comentando sobre essa questão da animação, muita gente se afastou um pouco do filme por causa justamente do traço que eles escolheram, né? Teve algumas artes conceituais também bem Sim. interessantes que talvez trouxesse mais um pouco do público, porém, eu gosto desse negócio mais estilizado e principalmente em tela, né? Tava muito bom, cara. Nossa, você vê no cinema, aí, tipo, cara, o gráfico que eles trouxeram, né, a ILM trouxe, nossa, cara, tava muito legal de se ver em tela, então até afastou bastante aquele trailer antigo, né, que tinha saído um pouquinho mais zoadinho e tal, É. então foi bem legal, eu gostei bastante da estética de todos os personagens, principalmente o do Bumblebee, né, que trouxe uma releitura do que era o personagem G1, por exemplo, ou de outras séries, né, eu achei bem interessante mesmo. Sim. E antes da gente focar um pouco nos personagens, vamos focar um pouquinho na história, não é verdade? Isso, bora Que a lá. história é muito, muito parecida com.
a Eger Gabriel, né? Com a Eger Gabriel e Transformers Prime. Porque é uma Sim, mistura, sim, né? Da Eger Gabriel, é uma mistura. Transformers Prime e dos cinemas. Sim, também um pouco ali de G1, né? Como eu comentei, tem bastante Uhum, coisa, né? Em relação aos Primes, aos Quintessons, né? Como eles trouxeram, principalmente a parte dos Quintessons, né? Transformers Prime não acaba não abordando eles. Isso é algo que é mais pra gente que gosta do filme de 86, né? São personagens bem uhum. importantes lá, então eles deram um jeito de introduzir, né? Que tem, bom, essa história, ela a de Transformers Prime é da continuidade alinhada que eles chamam, né? Que começou a partir ali de 2010, eu acho, justamente, onde eles trouxeram essa origem nova dos Transformers, que eles abordam Sim, ali, misturando um pouco com o G1, né, onde os Quintessons, na verdade, não são os criadores dos Transformers, mas sim uma raça parasita ali que entra no planeta e acaba causando uma guerra, né? No caso, eles não chegam a escravizar os Transformers, pelo que eu entendi no filme, mas eles entraram em guerra com os Transformers, né? sim. Então, é bem interessante, Pra, principalmente porque eu gosto muito é, desses carinhas, então para mim ver eles foi muito legal. praticamente eles eram os jogadores, né? Que julgavam um planeta que eles não É, gostavam isso. e eles que nem o Ronan, acusador da Marvel, né? Que nem os Kree, né? Que Uhum. julgam para destruir. Então eles são praticamente a mesma Sim, coisa. sim. Claro que vamos falar, e como pegou da Marvel, com certeza bebeu desse suco Sim, da origem sim, de alguns pegaram personagens da Marvel. É, exato. Pode falar agora, Daniel. É que deu uma travadinha aqui, tá rodando Ô, legal? louco. Ah, beleza. Tá Então, rodando bem. é até interessante. Ah, beleza, então. Então é até interessante, porque tem essas diferenças também, né, na origem deles para os quadrinhos, né? Tem quadrinhos que foram escritos pela Marvel, tem os quadrinhos, tem a animação, né, de G1 que saiu, que foi mais ou menos quem realmente abordou, né, a participação dos Quintessons. Depois a gente ficou um tempão sem eles aparecerem, né? Eles pegaram, É, foram aparecer só em quadrinhos depois, mas algo acho que foi só bem por cima, assim, né? na animação Cyberverse que a gente viu um pouco deles, né? Sim, eles Cyberverse ficaram e bem de Siege. escanteio. E eles são personagens muito importantes. Eles são muito importantes na questão de toda a origem dos Transformers, né? Tem Sim. histórias em que são eles quem criam os Transformers em si, Autobots e Decepticons. Em outras, eles criam as facções, né? Eles chegam no planeta e separam os Autobots e Decepticons e tal, mas de qualquer forma, basicamente eles são o pilar muito do que acontece em Cybertron, da decadência do planeta e tal, guerra e tudo. Uhum. Esses caras são muito importantes. Então, trazer eles de volta é algo que eu gostei demais, ainda mais da maneira com que eles trouxeram, né, sendo eles responsáveis indiretamente pela morte dos Primes e são um pilar muito importante para motivar a história, né? Porque foi a aparição deles que ocasionou na morte dos Primes, né? Já vamos meter o pé nos spoilers mesmo, né? Aqui é com spoiler. Não, já estamos Então falando spoiler. tipo assim, E- eles são eles que ocasionaram a morte dos Primes e também toda essa questão, né, dessa separação de classes que começou em Cybertron. Então é muito Exato. legal. Eu gostei muito E, deles. exatamente. E como a gente já chegou, já tá falando de origem, né? Cara, eu achei muito, mas muito interessante eles fazerem um resumo primeiro, né? Como se fosse com o Oreo Pax, vendo no começo do filme como que tudo se originou. Primeiro tinha Primus. Eu acho que não mencionou o Unicron, né? Não mencionou o Unicron de jeito nenhum, né? Não menciona o Unicron naquele início, né? Mas Não. ele cita mais ou menos que o Primus se travou como planeta, né? E a partir Isso. disso criou os Primes originais e a matriz da Os liderança, Crazy né? É Primes. muito legal. E Sim, o incrível é que os Crazy Primes e a Matriz da Liderança é referência direta do filme dos Transformers do Bayverso, né? Porque foram eles que introduziram os Crazy Primes, foram os cinemas que foi introduzido os Crazy Primes que criaram a Matriz da Liderança, que eram os primeiros Transformers. isso, tem, né? É uma mistura, na verdade, né? Que lá era para ser Uhum. 12, mas acabou que viraram apenas 7 na tela, né? Eles têm as artes conceituais de Uhum. todos eles, né? Mas acabou que eles colocaram 7 no cinema, mas eles são responsáveis pela Uhum. criação, né, da matriz. Os filmes têm Isso. Não, um tô falando negócio que que dos meio filmes do que. Bayverse
Porque nos filmes do Isso. Bayverse, foi o primeiro que abordou essa da origem dos Crazy Primes, que surgiram os Crazy Ah, sim, sim, Primes. da origem dos Primes como os primeiros Transformers, sim, no cinema, né, e Isso. tal. E depois eles trouxeram isso pra. Porque essa. É muito legal isso, porque eu vou dizer pra vocês. Essa foi a primeira vez que eles trouxeram todos os Primes, e é a primeira vez que a gente vê eles realmente em ação. Porque a gente nunca tinha visto os Primes interagindo, falando, sabe? Você tem aquela cena, né, dos Primes em Transformers 2, porém é um negócio meio. Não é como a gente vê nesses carinhas aqui, né? São meio que Primes diferentes. Uhum. Agora, esses caras aqui estão idênticos ao que a gente vê em Transformers Prime, né? Na animação, cara, eu achei Uhum. muito legal que eles são. Muitos designs são muito parecidos, né? Com o que a gente vê lá na animação. E, cara, ver eles interagindo como, né? Eles em ação mesmo, eu achei muito. Cara, é meu sonho. Vez que eu gosto muito dessa parte da origem, né, dos Isso. Transformers, então ter eles assim em tela, cara, foi muito legal. E os Crazy Primes eram os heróis de Cybertron, né? Eram Sim, venerados sim. como heróis, deuses. Tanto que tem um que é totalmente venerado pelo Gate Pelo 16, D16. que vai se Isso, tornar o Megatron no futuro, que vai se tornar o Megatron. O Gate 16 isso. é fã de um específico, que é Sim, Megatronus, né? Só que uma isso. coisa Megatronus Prime. engraçada, que Megatronus Prime tem o símbolo, a cabeça dele é o símbolo dos É o símbolo dos Decepticons. Decepticons. Isso. Isso, E, nossa, pra e terminar, o João, depois eu. curioso, é que ele é um herói. É um herói, não é um vilão. Para se inspirar no Megatronus. Para eles que não vilão se Então, inspirar no Megatronus. Mas a gente quem deu o símbolo dele, né? Mas então, pode falar. nossa, você citou alguns pontos bem interessantes, porque, primeiro, normalmente os Primes eles se distanciam muito dos outros personagens, no sentido temporal mesmo. Você tem os Hum, Primes, aí você tem a criação, né, da Matriz, né, ou daí depois do Allspark, dependendo da história que você estiver vendo, e se passam milênios até chegar ali realmente no Optimus, no Megatron, do Bumblebee. Você nunca tem eles vendo esses caras liderando o planeta. Eu, pelo menos de cabeça, posso estar falando besteira, mas de cabeça eu não lembro de uma história em que o Optimus e os Primes originais estão próximos, sabe? Normalmente eles estão muito distantes. E ali não. Ali eles eram heróis, né? No caso, todos os Transformers ali presenciaram o que foi a guerra contra os Quintessons, a morte dos Primes, tudo isso é muito próximo. Então isso foi muito interessante porque deu para ter os Transformers terem ídolos, né? Você vê como o João mesmo citou, o Megatron é um fã, o D16 no caso é um fã absurdo, ele é obcecado, né, no filme pelo Megatronus, né? Que curiosamente nessa história não traiu, né? Ele não não, virou o Fallen, né? Ele não porque sei se mais para Megatronus ele se frente torna Fallen no cinema, né? se torna o Fallen no Megatronus cinema e é o também em Megatronus que se torna o histórias. Fallen, né? Isso. Isso. Ele se torna o Fallen porque ele, né, no cinema ele trai os outros Primes e tal, né? Quebra a regra deles de não destruir um planeta com vida. A motinha passando. Porém, tem outras histórias também, né? Tem ele em Energon, se eu não me engano, tem histórias ali nos quadrinhos e tal. E ele é esse cara responsável por se tornar do mal, é o Prime que se torna do mal, e no filme não. Né? Eles tomaram um rumo completamente diferente, né? E esse ponto do D16, dessa E obsessão legal pelo que Megatron, puxar mais pra frente depois, essa história vai ser bem interessante. isso, porque tem muita coisa ainda pra gente falar. Porque, queira ou não, agora que a gente já falou da origem do planeta, né, que foi abordado no filme, nós temos que falar dos dois personagens principais, que é o Oreopex. Peraí que não tá aqui. Peraí, que eu tenho foco. Nossa, tô com tanta foco aqui. Tá massa Fica até perdido. pra gente ver. Mais ou menos isso. Que é o Oreopex e G16. Que, Isso, cara, orégano que Pix. desenvolvimento legal. Olha, que desenvolvimento legal. Principalmente nossa, Horário. do É, Oropex, pronto. Olha, hoje, isso. Daniel, hoje minha leitura tá difícil, tá igualzinho o Chapolin.
I have a dog. This is a pencil. I go to school. She's my sister. Santa Claus is in the water Claus. Tá bem assim minha leitura hoje. Mas, cara, o que eu mais gostei é que eles abordaram de forma muito legal, só que assim, que nem eu falei pra você, eu achei desenvolvimento na parte do Megatron um pouco rápido demais. Não quer dizer que eu acho ruim, eu só achei um pouco rápido. Mas a gente vai falar mais pra frente. Mas a Beleza. gente vai entender o contexto. Contexto, porque você também falou que Isso. tem seu contexto pra falar aqui, né? Sim. E o que você achou da origem? Como foi apresentado os dois personagens? Porque no começo eles eram mineradores, né? Isso. Não, eu achei bem interessante, porque aí entra essa questão que a gente tá falando de pegar várias fontes, né? Ali, por exemplo, eles pegaram um pouquinho dos quadrinhos da IDW, né? Naquela origem onde o Megatron o D16 é o minerador, né? O Orion nunca tinha sido um minerador, porém aqui eles colocaram eles Ele era todos um como esses. bibliotecário, né? Tem algumas que ele é um bibliotecário, outro que ele é um arquivista e tal. Aham. E justamente por isso que ele acaba conhecendo tanto a história de Cybertron que ele decide, né, entrar nessa de mudança. Porém, aqui eles colocaram todos eles como a classe mais baixa de Cybertron, os mineradores, né, que são os sem cog e tal, que não podem se transformar. Então, foi bem interessante porque tem em alguns quadrinhos essa questão das classes pelo tipo de veículo que você se transforma, né, em Cybertron, eles criam castas, né? Então ali no caso eles trabalharam isso de maneira diferente, né? Existem os que se transformam, que são os robôs que são superiores, né? E daí a gente vai ter os sem cog, que não se transformam, que são tratados como, vamos dizer assim, Isso. basicamente lixo, né? Não, E não caso são vocês não nada ali. saibam, COG de transformação é um dispositivo que todo Isso, Transformer tem para poder ter a capacidade de se transformar. E pode se isso, transformar em qualquer coisa. Não precisa ser só um veículo estabelecido quando exatamente. eles quando eles começam a existir. Porque quando eles existem, tem um tipo de veículo específico que eles se transformam. Se transforma. Mas eles podem se transformar em qualquer outra coisa. A partir do momento que ele escaneia o veículo, ele se transforma. Essa é a ideia dos robôs disfarçados, né? Robots in disguise. Exatamente. Exatamente. Mas pode continuar aí, Daniel. Bom, não, mas é basicamente. Então eu achei bem interessante isso, né? Deles abordarem essa ideia, né? Da questão de trabalharem eles como uma classe muito baixa e tal. E eu gostei da interação deles, né? Essa parte deles como amigos, como é que eles desenvolveram essa. Porque o filme ele é curto, né? O filme tem 1h40, mas de filme mesmo a gente vai ter ali o quê? 1h30. E isso acaba tendo que, É, se fosse criar desde o começo, eles se conhecendo, ficando amigo, não. Eles não trabalham isso, eles já são amigos, a amizade deles já é estabelecida, você isso. entende que eles são realmente muito amigos, e durante o filme eles vão colocando cenas que demonstram o passado deles um pouquinho, como é que eles se conheceram, como é que eles fizeram essa amizade e tal, né? A diferença de Uhum. personalidade dos dois, com o Orion sendo mais aventureiro, mais malucão, e o D16 Que justamente querendo nem ser muitos o filmes cara americanos, né? regrado. Sim, Que nem sim. muitos filmes Né, americanos, que tem o amigo que se mete em confusão e o outro que limpa a barra dele toda hora, que é aquele é, amigo certinho, isso. que limpa a barra do outro toda hora, mas que está sempre do lado dele para não deixar o amigo dele se meter em confusão. Exatamente, e essa é a dinâmica entre os dois, né? Então é bem interessante até o ponto da virada, né? Que eu acredito que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente sobre Sim. isso, né? Que nem tem uma coisa que eu gostei pra caramba, uma referência muito legal as corridas de Ayacon, né? Sim, a Icon 5000, né? Cara, Eu que mesmo. é porque assim, o esporte nos quadrinhos, em muitas outras animações, é gladiador. São os Sim, gladiadores que combatem até o fim. Tanto que o Megatron, ele era, em algumas histórias, ele era um escravo para ser mancado como gladiador nas arenas de gladiadores, como diversão. Mas não, aí é. eles abordaram diferente, como a corrida de Ayacon. Sim, sim. Até eu mesmo, cara, vou dizer pra você que eu não
não sabia dessa da Iacon 5000 como algo dos quadrinhos, né, e tal, Né, das também não. animações. Eu vi porque foi citado por um amigo meu, né, o Transformers Drive lá, ele fez um vídeo e ele falou, cara, nossa, aqui fizeram uma referência a Iacon 5000 e tal. Eu nem conhecia bem isso daí, achei muito interessante para Nem você ver eu. como os caras realmente, cara, foram a fundo, porque eles trouxeram coisa que nem mesmo os fãs lembravam, né? Então, como e utilizaram isso de uma maneira, porque essa corrida aqui, eu achei que era só uma coisinha boba, mas não, isso aqui tem uma importância muito grande, porque é por causa dessa corrida aqui que eles acabam sendo jogados naquele nível, naquele subnível 50 lá, né? E tal. Exatamente. E que eles acabam Então é conhecendo o B23, o B127 B127. ou Boladotron. Cara, minha esposa adorou essa piada do Boladotron, velho. A cena que ela mais ria foi o Bumblebee falando Boladotron. Bumblebee foi praticamente um alívio cômico, né? Todas as piadas do Sim, Bumblebee, igual sim. você e o Fett falaram, estavam no trailer. O alívio E não cômico, tinha só a momento de piada dele. piada. Não, exato. O primeiro trailer vendeu mal o filme, né? O primeiro trailer acabou vendendo mal. Então, isso Eu acabou concordo. afastando bastante gente, porque no final de contas, as piadas estavam todas no trailer já. E o alívio cômico era o Bumblebee. Como eu tinha comentado com você, lembra quando a gente foi falar do primeiro trailer? Falei, cara, eu acho que o Bumblebee vai servir de alívio cômico. Acho que as piadas vão estar concentradas nele. Né, e os outros meio que só vão interagir. E foi realmente o que aconteceu. Pouquíssimas piadas foram para cima do Orion, do D16. Né, tem uma coisinha ali da Elita 1, por exemplo, né, naquela parte do Shockwave e tal. Mas a maioria das piadas é. Aquela lá foi engraçada. Aquela parte. Você quer apanhar de novo? Não, então vou seguir você, tá? É basicamente isso. Então, é bem interessante, né? Isso levou. E não foi um negócio assim, óbvio. É aquelas soluções meio Deus Ex Machina, né? Que eles caíram lá e o Bumblebee justamente tinha o que precisava para eles poderem continuar a história. Porém, Exato. foi uma maneira interessante deles introduzirem o personagem, né, e tal. E tem um motivo dele ser todo falador e tal, piadista, porque o coitado tava ficando maluco já de ficar sozinho naquele lugar, né? Era só ele, tanto que ele criou aqueles robozinhos lá, né, para poder interagir, para ter o que conversar, com quem conversar e tal. Então, tem um motivo dele ser meio despirocado, vamos dizer assim, cabeça, né? Meio né? doidinho. Cara, e o que eu achei muito interessante, além da introdução do Bumblebee, nós tivemos a Elika One, que é uma personagem fodona, né? Que a gente pode falar isso. Sim, sim. E a gente tem que comentar um pouco do herói, o famoso herói na trama, né? Que é o Venerado, que é praticamente o imperador de Cybertron, né? Que é o Sentinel Prime. Sentinel Prime. Cara, primeiro ele era visto como herói venerado pelo Optimus e pelo Megatron. Principalmente pelo Megatron, né, pelo D16. Esse é um traço bem complicado do D16, que é a idolatria, né? E, cara, esse cara era o herói de Cybertron, né? Eu acabei te cortando? Pode falar, João. Não. Que eu ia falar que ele é o grande herói de Cybertron depois que eles encontram o Alpha Cryon ainda vivo, né? Sim. O Alpha Cryon dá o poder de transformação para eles, né? O cog de transformação, igual que em essa cena, que ele tá pegando o cog de transformação para dar para os dois, os quatro para os ali, operários, né? Aí, né? Para os 4. Isso. Que o cog, na verdade, não é nem deles, né? É o cog de transformação. Não, é dos Primes. Exatamente. É dos Primes. E o interessante é que, além de encontrar o Alpha Cryon vivo, e finalmente esse é um personagem que tem transformação, né? Ele conta toda a verdade sobre o Sentinel Prime. Que primeiro o Sentinel não é um Prime, nunca quis ter uma nunca foi digno de uma crise da liderança. Ele era apenas um ajudante dos 13 Primes. Exato. Que traiu eles, por isso os Primes morreram. E ainda por cima ele ficou como o herói de Cybertron, sendo que ele serve. Era o vilão. Serve os Quintessons, né? Os Quintessons. Isso, exatamente. E cara, e o
E o Q-16, quando soube, rapaz. Aí a gente foi ver o Então, ódio dele tomando conta. E isso, aí que eu isso... falo. E aí Pode que, na terminar, minha João. Depois eu... opinião. E aí que, na minha opinião, eu acho que foi muito rápido demais. Tipo, o cara já tomou um ódio enorme. Do nada ele já foi querer fazer muita coisa ruim, muitos pensamentos ruins na cabeça dele, do nada. E aí depois ele foi começando. Aí depois que ele finalmente conseguiu seu propósito, depositou o ódio dele no melhor amigo. Eu acho que, na minha opinião, ninguém depositaria o ódio no melhor amigo. No melhor amigo mesmo. Mesmo que esse ódio seja bem profundo, onde toda a vida dos mineradores era uma mentira, onde eles foram impedidos de ter o poder da transformação, onde eles foram feitos de escravos, tudo bem, eu entendo o ódio do Megatron. O ódio dele pelo Sentinel é justificável, tá certo? Qualquer um. Mas eu acho que depositar o ódio no amigo, acho que já é demais e eu acho que ele precisava de um desenvolvimento melhor para se tornar inimigo do melhor amigo, né? Mas enfim, é a minha opinião. Eu sei que ele passou por tanta coisa, a gente que deu a origem do símbolo, né? Por isso que Sim. deu origem ao símbolo, que o símbolo é um pecado, né? É uma frustração que ele teve, né? Os sonhos dele, ou melhor, o grande herói dele sendo tudo frustrado. Mas enfim, é minha opinião. Eu acho que pra mim foi um pouco rápido, mas não quer dizer Uhum. que foi ruim. Mas eu quero saber de você, Daniel. Então, João, você comentou isso comigo no WhatsApp e eu fiquei pensando, porque eu também concordo que no filme eu achei isso também muito rápida, essa mudança. A princípio, eu também estava pensando muito nisso, porque do momento que eles descobrem a verdade pro final, é muito rápido as coisas acontecem, né? As coisas acabam acontecendo, é curto. Tanto que eu achei que teria mais Isso. história, por isso que eu comentei. O filme ele é pouco, né? Então eles meio que têm que atropelar algumas coisas para poder apresentar. Eu acho que esse é um filme diferente dos filmes do Michael Bay, que, por exemplo, tinham 2 horas e 40, e você podia tranquilamente tirar 40, 50 minutos do filme, que ele ficaria melhor. Esse Isso é filme você verdade. podia adicionar pelo menos uns 40 minutos, justamente para poder ter mais cenas para o público em geral pegar essa mudança do Megatron, né? Porque no caso do D16 para o Megatron, porque tem aquela coisa que às vezes você só vai pegar depois parando, analisando, olhando e tal, mas a gente, quando vai ver o filme, a gente quer ver isso na tela, né? Você não quer ter que ficar depois pensando e fazendo várias coisas sobre, né, Fazer um monte aquilo. de teorias, né? O que eu entendi, vamos dizer assim, gostei no geral do filme, porque eu sou fanboy de Transformers, então, gente, eu vou defender. Não tem jeito. Mas assim, agora sem as brincadeiras, o que eu entendi Suspeita é que eles entende o tentaram preço. mostrar. Eles tentaram mostrar dois tipos. Eles são robôs, né? Vamos colocar assim como dois tipos de pessoas lidam com frustração. Porque você tem o Orion, que apesar dele ser um cara que cria expectativas, ele acredita muito no Sentinel, ele sabe que o Sentinel ele é o grande herói de Cybertron, né? Até aquele momento. E ele acredita nos Primes. O D16 ele é muito idólatra. Ele realmente idolatra o Megatronus, ele realmente idolatra, ele deixa tudo na O mão Sentinel, do né? Sentinel, né? Não, o Sentinel vai resolver, a gente tem que fazer a nossa parte porque o Sentinel vai fazer, o Sentinel vai resolver. Enquanto isso, o Orion, ele tem aquela visão de que, beleza, eu sei que ele vai fazer, mas se a gente pode ajudar, vamos ajudar, porque se ele falhar, a gente tá aqui, Isso. né? Já o D16 não, o Isso. D16 ele nega completamente tudo e tanto que ele vai junto com o Orion de boa, porque ele pensa em pegar a matriz para entregar pro Sentinel, né? Então você tem essa extrema idolatria. E na minha visão, Exato. quando ele quebra, né? São duas pessoas que são quebradas, porque eles têm tudo o que eles acreditam literalmente esmagados, destruídos, então eles mostram essa dualidade. Enquanto o Orion pega isso, transforma em motivação para fazer algo melhor, o D16 Isso, como transforma pegar tudo em como uma ódio. responsabilidade, né? Como pegar Isso. uma O D16 responsabilidade e falar assim, então vamos fazer melhor, vamos mostrar para o mundo que a quem gente eles pode são. fazer.
Exato, a gente Isso. pode mudar, a gente pode fazer. O Orion ali, ele representa esperança, enquanto o D16, ele transforma tudo em ódio. Ele transforma literalmente tudo em ódio a um ponto que ele se perde. Porque quando ele chega naquela parte, depois tem também, né? Porque a interação do D16 não é só na quebra do personagem, porém, o D16 também tem aquela cena em que ele tá lá naquele QG do Sentinel, onde o Sentinel arrebenta ele na porrada, arranca o negócio, o símbolo que ele ganhou do Orion, basicamente crava no peito dele ali o Tatua, rosto né? do. Tatua o rosto Tatua no peito dele o rosto Megatronus, porque do falou assim, Megatronus e tal. Então, já que tipo, você é fã, ele. então vamos tatuar pra sempre isso aí em você. Exato. E um negócio assim de que foi destruindo a cabeça do D16 a um ponto de que simplesmente ele pirou. Ou não, já que é assim, se é pra destruir, então vamos destruir agora tudo que esse cara representa. A um ponto de que ele chegou, ele atingiu o melhor amigo dele, né, no peito, praticamente quase matou, e falou: Cara, quer saber? Eu já fiz demais, até por você. Então, já Cansado que eu fiz de demais salvar até sua por pele você, todo momento. Você então eu viu tô a fazendo transição dele, e você viu do a transição olho, dele né? para o Megatron no olho, que o olho No mudou de olho, cor, porque você viu que ele era muda uma de pessoa cor. boa. E por causa de todo esse ódio, ele acabou ficando ruim. Ruim ao Isso, e ponto vai de... mudando, né? O olho dele vai mudando Exatamente. conforme vai passando. Quanto mais próximo do Megatron, mais vermelho o olho dele vai ficando, né? Representa mais o ódio. Ao ponto, como a gente falou, que o momento da transição é quando ele solta a mão do Orion, né? Simplesmente ele fala: Quer saber? Eu vou abandonar tudo pra trás aqui, já que é pra gente meter o louco. Já tirei no peito do cara mesmo, deixa ele cair que se lasque. E na verdade ele matou o melhor amigo, né? Ele Ele acabou matou, matando né? o Ele Orion. matou. Matou o Orion, mas você viu que a referência a G1, que ele mata o Orion desse jeito mesmo. Sim, com um tiro também, né? Um tirambaço nas E você peitas viu lá. que mesmo assim, você viu que mesmo assim o Orion pensou, não, vamos resolver de forma política. Já foi tudo resolvido. Todo mundo já Sim, sabe sim. que ele é ruim, deixa resolver de forma democrática. Deixa tudo E resolver, todo mundo já sabe, ele já vai ser humilhado. Melhor ele ser humilhado vivo, porque ele vai ver tudo que ser humilhado morto. Não precisa matar. é, Só que ele decidiu ele ir por um basicamente. caminho mais fácil, porque estava com ódio, com ódio mesmo. Então, essa cena nossa, você citou a cena perfeita para explicar o que eu quis dizer. As duas maneiras. Enquanto o Horário falou: não, a gente não precisa começar essa história nova com uma morte, né? Vamos começar de uma maneira esperançosa, mostrar que a gente é diferente. Já o D16 não falou: não, eu quero matar ele. Eu quero destruir tudo que esse cara representa e Então, tudo que ele foi. Então é bem então. interessante, né, essa dualidade dos personagens. Mas aí que eu falo, o Daniel. Por isso que pra mim eu achei um pouco rápido essa parte. Eu achei que pelo menos o G16 não ia ter raiva do Optimus, né, do Horário nesse momento. Ele ia salvar o amigo, ia pedir perdão, porque eu achei que, na minha opinião, ele ia remoer o que ele fez. Ia ficar Uh, remoendo como se fosse culpa. Porque aí quem ia porque eu achei que eles não iam se tornar inimigos agora nesse filme. Pelo que foi desde o começo, né? A grande amizade entre eles. Mas só que nem um amigo meu, o Fernando Morelli, do meu grupo, ele falou assim pra mim: Mas João, você tem que entender que desde o começo ele falava aquelas frases: Eu vou te matar uma hora, porque você tá fazendo, porque você só faz cagada. Eu vou, tipo, só fala frase onde um psicopata falaria, né? isso Que, é um ponto interessante, cara. Não tinha pensado nisso daí, não. porque você repara assim, eu vou acabar com você de tanto que você dá problemas pra mim. Não é que ele fica sempre falando? Isso aí é coisa de alguém que tem ódio mesmo, alguém que já guarda ódio no coração. Sim, Ou no sim, é Spark. muito interessante isso. No Spark, né? Não, mas realmente isso é interessante porque já demonstra que ele já não, ele estava cansado de tanto salvar a pele do Orion, tanto que ele cita isso, né? Então ele viu que o Orion era como ele botou na cabeça dele com essa questão do ódio em geral, que o ideal seria ele comandar já, né? Porque isso que ele depois que ele, né, derruba o Orion e tal, ele entra justamente nessa questão do ele ser um líder. Chega, vamos acabar com tudo que aconteceu e vamos começar agora, mas comigo na liderança.
Então acho que ele já tinha pensado tanto assim, cara, esse cara aqui exatamente. só me traz problema, eu cansei de tanto que ele me trouxe problema. Para eu poder trazer algo novo, eu preciso me livrar de tudo que é do passado, até mesmo da amizade dele. Então foi um ponto onde ele, porque Isso é assim, verdade. ele matar o Orion foi acidental, vamos botar assim, né? Só que aquela coisa, foi já que Isso, mantém não pra cova, foi. agora Ele não vamos fez jogar a porque ele terra em quis, cima. né? É, mas Isso. gerou essa consequência. Daí ele já embarquei aqui nesse mar de bosta mesmo, agora vamos se Aí, afundar de vez. exato. E foi onde ele solta o Orion e acaba, né, criando seu maior rival, né, sem querer. Que é o que acontece em G1, né? E ele solta o Orion e ele acaba falando aquela frase, né? Deixa eu ver se eu acho a imagem que eu peguei aqui. Que ele fala que chega no começo e já fala aquela frase, quando ele já fica com aqueles olhos vermelhos. Ele fala, eu sou Megatron. Ele fala aqui, ó, essa frase que Isso. ele já se transforma no Megatron. E ele mesmo se Sim, é nesse autodenomina momento. Megatron, né? Nesse momento que É ele já se uma autodenomina Megatron, cara. Aqui que ele já tem o ápice da homenagem ali, maldade né, ao dele. Megatronus. É. Isso. E bom, Você viu que aqui muda de o- a- aparência, né? Por quê? Porque pegou o COG de sim, transformação do exato. Sentinel. Isso é uma coisa bem interessante, né? Porque o Sentinel tinha roubado o COG do Megatronus, né? E depois ele vai e pega o COG do Megatronus e também faz sentido, né? Porque pelo que dá a entender, o COG não só dá a habilidade de transformar, porém também deixa o personagem mais forte, né? Que você vê que depois que Modifica um ele pouco. Você pega viu o que ele COG modificou para essa e aparência, né? sim, modificou o corpo dele e tal, e deixa o personagem mais forte, então faz sentido o Megatron sendo um personagem qualquer, que é o que o pessoal sempre questiona, né? Como que o Megatron consegue peitar o Optimus, que é um Prime? E aí tá a resposta, por causa do COG. No COG de transformação de um De Prime, um, né? de um Prime, né? É bem legal, isso é bem interessante. E, o, E explica também por e que a Elita consegue dar um pau então, num monte de gente lá, tranquilaça, cara. isso é verdade, porque a Elica é fogona. Mas A enfim, Elita é brava. aí tem uma cena, uma referência, eu acho que é referência a uma animação que eu gosto, que é Transformers Beast Machine. Sabe por quê? Nessa hora que eles entram, que eles vão na superfície do planeta, quem viga, você reparou que quem viga tem Sim, animais sim. Isso é muito legal. Isso é muito tecno-orgânicos, legal. quem viga, Isso. e realmente é uma referência a Transformers Beast Machines. Porque Beast Machines fala que existe vida em Cybertron, que existia vida em Cybertron, e aqui a gente viu que existe vida na superfície de Sim. Cybertron. É muito legal, eles trouxeram um planeta vivo, né, cara? Nossa, isso é uma coisa que eu nunca imaginei ver. Porque tem, né, aqueles animais tecno-orgânicos e também tem um pouco de vida orgânica mesmo no planeta, né? Até mesmo o Alpha Com Trion tá coberto de vegetação, uma né, cara? espécie. Isso, uma espécie de musgo em cima dos Primes e tal. Cara, eu achei muito legal isso. Exatamente. E isso eu queria dar uma pequena introdução, que é uma referência que eu falei. E sem falar que antes que a gente falar da transformação do Oriopex também, né? Nós temos que Isso. referenciar uma coisa aqui, que é a aparição desses caras aqui. Starscream, Ah, Soundwave e Shockwave. Não tô com a foto do Shockwave porque eu não consegui. Só consegui ver eles dois. aham. Mas, cara, Starscream era líder de um grupo contra de um grupo bondoso, né? De um grupo bom contra Sentinel Prime, né? Que eles eram tipo uma resistência. Que, mano, Isso. cara, Starscream, eu gosto muito do Starscream. Mas na boa, ele foi humilhado, cara. Ele era o grande líder, respeitado por todo mundo. E foi humilhado pelo Megatron, cara. E eu não gostei muito dessa humilhação dele, na minha opinião. Eu não achei legal. Eu achei que Starscream não precisava ter sido humilhado e ninguém. E eu acho que, ó, Shockwave é um grande médico perigoso que todo mundo odeia. Se tornou um capacho de Starscream e Soundwave também. O que você achou deles, na sua opinião? Cara, eu vou dizer que eu gostei da aparição deles, cara. Eu gostei, cara. Principalmente da dublagem do Starscream, pra mim ficou muito legal. Que é o dublador do Ed Murphy, cara. Cara, É é o verdade, dublador do ficou Ed muito boa a Murphy, cara. dublagem. A dublagem ficou Eu, boa. Uma coisa que a gente tem eu que ressaltar adorei. aqui é que a dublagem tá maravilhosa. Sim. Famosa, cara. Eu adorei a dublagem dele como o dublador do Ed Murphy. E é muito legal porque mostra um motivo da origem da voz do Starscream ser esganiçada.
Porque mostra que o Megatron apertou tanto o pescoço do Starscream que ele ficou com a voz quebrada, esganiçada, cara. E, assim, é que eu entendo da maneira com que foi introduzido, porque, né, o Starscream, nas histórias em geral, ele é o líder dos Seekers, né? E ali ele Porque é o lá só líder tinha da Seekers, né? alta... e ali ele é o líder da alta guarda de Cybertron, né? Então ele era um cara que tinha uma importância, porém, depois meio que quando entrou o Sentinel e tal, eles viraram esse grupo de rebelados, né, na verdade. Então, eu entendi que o que acontece, isso foi a maneira deles mostrarem como que o Megatron conseguiu o respeito dos Decepticons, né, do que viriam se tornar os Decepticons, porque tem bastante coisa, né, essa cena do Starscream, basicamente o Starscream, ele tá só lá, sentado, mandando em todo mundo. Então, chega o Megatron e fala, pô, mas a gente tem que fazer alguma coisa. E daí o Starscream vai querer botar o dedo na cara do Megatron e o Megatron vai dar um pau no Starscream a ponto dos Porque é outros o caras seguinte, olharem pra ninguém ele. manga nele, né? Ninguém manga nele, ninguém manga no Starscream, porque todo mundo teme o Starscream porque ele era o mais forte entre eles. Sim. Então, quando é aquela história, né? Primeiro você derruba o mais forte e depois os outros fogem. E foi mais ou menos o que eles tentaram passar ali, né? Eles pegaram, mostraram por que o Starscream também teme o Megatron, né? Porque o cara chegou e conseguiu desbancar ele. E eles nem tinham armas ainda naquele momento, né? É ali que surge o canhãozão do Megatron e tal. E o Você viu que por Megatron. causa da raiva que foi que o canhão acaba surgindo no corpo dele. Né? Sim. Então ali foi a maneira com que eles trouxeram, até na verdade ali eles invertem o papel, né, que o cara do discurso normalmente é o Optimus, né, e ali não, nesse filme quem vira é o Megatron. Ele mostra como é que o Megatron conseguiu entrar na cabeça dos... Né, basicamente, ele vivia se reprimindo, o D16 vivia se reprimindo, e na hora que ele soltou a raiva de uma vez, ele começou, né, até falar, não, porque a gente precisa mudar isso aqui, eu vou mudar isso aí, tá ok? Não tem que fazer esse tipo de coisa aí. Verdade, gostei. Isso aqui até merece um meme aqui, ó. Eu entendi a referência. Cara, mas enfim, eu achei legal que eles ajudaram o Megatron, eles ajudaram, tipo, o horário PEX, a GT, o Prime, a GT, o Sentinel Prime, ajudaram os mineradores também ajudaram, né? Que o horário. Nossa, rapaz, eu tô. Rapaz, eu tô bem ruim hoje, né? Não, cara, mas. Isso, exatamente. Eu acho que eu mereço esse meme aqui, não é, Daniel? Só um erro de dicção, cara. Não, mas enfim, bom, vamos. Aí depois veio todos ajudando. Aí todos começaram a jogar na grande batalha contra a Sentinel Prime. Aí, beleza, depois que Megatron destruiu o Oropex, veio. Ele se tornou digno da matriz Galigerança porque ele porque ele era o ser mais bondoso de Cybertron que merecia a matriz Galigerança. E a matriz Galigerança é merecida igualzinho nos filmes também, cara. Exatamente. A matriz tem esse conceito, né, que não é qualquer um que pode portar ela, né? Você tem que ser digno de portar, tipo o martelo do Thor, né? No caso, o martelo do Thor é só o que é digno pode levantar, a matriz só quem é digno pode portar ela, né? E nesse caso, eles também trouxeram essa ideia dos filmes, né? Porque ela se desfaz, né? Quando o Sentinel tenta usar ela se desfaz e depois ela só se remonta com o Orion, né? Mas no G1, no caso, é abrir a matriz, né? Para você poder abrir a matriz e liberar o poder, você tem que ser digno, né? Só o Optimus e o Rodimus, né, que conseguiram fazer isso e tal. Então, é bem legal. É igual você falou, é o martelo do Thor. Tem que ser digno para ter a matriz da liderança. Sim. E ela traz um poder absurdo pro seu portador, né? E eles demonstram isso. Isso eu achei muito legal. Porque na cena de batalha entre o Optimus e o Megatron, o Megatron tá descendo a porrada nele e você vê que ela começa a brilhar e ela dá mais energia, dá mais poder pra mostrar que por que sempre o Optimus vai ganhar, não tem jeito, né?
Ele é o portador Verdade. da matriz, ele tem o poder do Primus, né? Sim, e aqui eles têm a luta final, cara, que eu achei legal, a luta final entre o Optimus e o Megatron, que já introduziu, né, o Optimus contra o Megatron, que o Optimus acaba tendo esse poder igual na G1, né, e a aparência dele Sim, fica um sim, pouco parecido com o verdadeiro Optimus Prime agora, né, e, cara, sim. o que eu tenho que dizer, foi uma luta legal entre os dois, que garantiu que agora demonstrou, né, que um foi para um lado, o outro foi para o outro, Cybertron se libertou, né? Agora todos têm o toque de transformação. E o Optimus se tornou o grande líder de Cybertron. E Megatron se tornou o líder da Resistência, né? Que são um grupo dos Exato. malignos. Que em uma possível continuação, que pode existir, né? Ele Sim, vai eu se acredito. tornar o. Eu acredito que é aí que vai se tornar a Grande Guerra no segundo filme. Sim, sim, vai ser. Seria interessante, né? Eu fiquei realmente pensando como é que eles podem fazer um próximo filme, porque como é que eles fariam isso em Cybertron e tal, né? Então ali poderia ser ali o início da guerra. Pelo que eu entendi, né? Aquele final representa o que eles conhecem como a Era de Ouro de Cybertron, né? Onde depois dos Primes e toda a treta com os Quintessons, né? A primeira guerra entre Autobots e Decepticons, a gente tem um período longo de paz, e esse período de paz é conhecido como a Era de Ouro de Cybertron, onde tinha Energon em abundância, todo mundo vivia feliz, contente, era aquela maravilha e não sei o quê. Então é mais ou menos o que eu acredito que iniciou ali, né? Porque o Megatron ele foi banido, ele não quis guerrear em si, né? Ele foi banido junto com a alta guarda de Cybertron, que foi banido para a superfície. Eles vão continuar vivendo ali dentro, né, do planeta e tal, todo mundo em paz, até o momento em que os Decepticons agora, não mais a alta guarda de Cybertron, mas sim os Decepticons retornarem para iniciar a guerra. Então, foi um final bem interessante, bem legal. Eu gostei bastante do finalização, principalmente da cena pós-crédito, né? Cara, Que é eu a não vi a cena criação. pós-créditos. Você não, meu Deus. Não Posso dar consegui, spoiler? porque como é no Piratex, eu não consegui ver o cena pós-crédito. Mas fala como foi. Não tem problema? Não, Então, pode falar. basicamente, você tem o Megatron fazendo um discurso, né, sobre agora Uhum. que o traidor Sentinela está morto, eles estão criando um inimigo maior, né? E daí ele pega exatamente essa cena ali que você passou, o rosto do Megatron. É aquela ali a cena pós-crédito. Ah, Essa daí, é nesse momento em que ele pega aquele símbolo Decepticon, né, que eles criaram a partir do rosto do Megatronus, e ele sai marcando o pessoal da alta guarda criando os Decepticons, né? Então essa cena aí basicamente o final. Ele derruba o negócio no chão, aparece essa cena e ele dá aquele grito, né, do Rise Up, né? Decepticons despertar e tal, e começam a atirar para cima. Então é basicamente ali que ele marca a criação dos Decepticons. Anterior, um pouquinho antes, né, tem o Optimus denominando eles como Autobots também, né? Então você cria naquele momento as facções, né? Bem legal esse encerramento do filme, e deixa a gente com uma baita expectativa porque pode vir para frente, né? é isso aí. Então, Daniel, na sua opinião, o filme Transformers One foi bom? Foi maravilhoso. Boa. Bom, e como a gente já falou de tudo, né? A gente já falou de todo o filme, não vamos alongar para não ficar muito longo. Então, Daniel, suas considerações finais, meu querido. Sobre o filme, para encerrar o vídeo, só para mim não ficar perdido. É isso. Sobre o filme. Ah, Isso. tá. Então, Qual a sua nota? basicamente. Vamos fazer o seguinte, Daniel. Sua nota e as considerações e suas considerações finais. Cara, a minha nota para o filme é 10 de 10, não tem como. Ainda assim, é interessante, porque o filme é muito bom, eu gostei pra caramba, porém, ainda assim a gente vai ter as preferências, né, da gente em relação ao qual vai ser o favorito, né? Para mim continua sendo o terceiro e tal, porém, querendo ou não, analisando o filme como um todo, ele consegue ser melhor do que todos os outros, na minha opinião. A história é São muito bem muito mais construída. que os olhos podem ver. Exatamente. A história é bem construída, o filme tem personagens bem desenvolvidos, é um filme fechadinho, cara. Você não tem os problemas que os anteriores tinham, não é um filme arrastado, é divertido de assistir, então é um filme muito legal e vale muito a pena. Pra mim é o
tranquilo, cara, o melhor filme de Transformers já feito, assim. Show de bola, cara. E pra mim, minha nota ainda é 9,5, porque eu já falei que teve coisas um pouco rápidas, né, na minha opinião. O Starscream achei legal, mas eu acho que tem personagem que ficou um pouco... que eu acho que poderia ter sido melhor. Mas, enfim, eu vou dar nota 9,5, porque eu acho que vale muito. 9,5 pra mim tá ótimo. E pra mim ainda vale muito a pena conferir esse filme. E quem não assistiu, por favor, assistem. Pra gente ter mais e mais continuações desse filme. Mas agora, Daniel, a gente vai ficando por aqui, né? Eu quero agradecer a todo mundo que tá aí vendo a gente aqui, que eu deixei o vídeo aqui em formato... como eu vou falar? Em formato de estreia. Então eu agradeço a todo mundo aí que tá assistindo aí, ó. E galera, valeu de verdade. E fiquem ligados na próxima programação aqui no canal. Daniel, muito obrigado pela força aí, por ter ajudado. Seja bem-vindo para mais vezes. Com certeza, João. Obrigadão por ter me chamado mais dessa vez aí. E não se esqueçam, galera, dá o curtir aí, não esqueçam de comentar para ajudar no engajamento. Se inscreve no canal e também se inscreve lá no Matriz Transformers e no TikTok Matriz Transformers, beleza? Isso aí. E lembrando que Matriz Transformers está aqui na descrição do vídeo, galera. Vão lá, corre lá e deixa aquele apoio para ele. E eu vou ir aí, galera. Um forte abraço, valeu, fui, tamo junto!